Conselho do Flamengo aprovou o Zico é o novo contratado do Mengão e vai ter uma missão especial no Super Mundial de Clubes. E após a vitória de ontem, o Flamengo chegou ao sexto jogo na temporada, marcando 4 ou mais gols. E também após a classificação, o Flamengo garantiu quase 4 milhões de reais nos cofres. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Pessoal, foi divulgado hoje, pela parte da manhã, algo que trouxe muita surpresa para a torcida do Flamengo e surpresa positiva, porque o Zico está de volta ao Flamengo, cara. Que notícia incrível. O Zico vai ser embaixador oficial do Flamengo e o acordo ele foi aprovado pelo Conselho de Administração na noite de ontem, né? O Flamengo tem aí duas notícias boas, se classificou na Copa do Brasil e também tem um retorno aí do Zico, certo? O Zico ele vai assinar contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e terá programa na Flá TV, Flamengo TV agora o nome. Ele será remunerado e será chefe de delegação no Super Mundial de Clubes que o Flamengo vai disputar lá nos Estados Unidos. Então o início do trabalho do Zico vai começar no Super Mundial de Clubes, em junho. Ele também, né, como eu falei, vai ter um programa na Flamengo TV chamado Resenha Rubro-Negra com o Galinho. Estão assinando o contrato agora, vai ter aí que um pouco mais de 2 anos de contrato, né, até o dezembro de 2027, o trabalho de embaixador vai ser remunerado e o Zico vai participar de conteúdos institucionais, programas e ações promocionais, especialmente na Flamengo TV. E no Mundial de Clubes, nada mais importante do que você ter o maior ídolo da história do clube como chefe de delegação. Esse vai ser então o papel do Zico no Flamengo. Como eu falei, a votação aconteceu ontem, foi decidida ontem a contratação do Zico, né, para o Flamengo, e apenas um conselheiro votou contra a contratação dele, o restante votou a favor. O documento vai ser assinado entre o Flamengo, uma empresa do Zico e o próprio Zico. Então, boa sorte, Galinho. Dispensa comentários aqui, o Zico no canal, né? Maior ídolo da história do Flamengo, agora com papel muito importante como embaixador do Mengão. Bom, muda de assunto, falando agora do jogo de ontem do Flamengo, o jogo que, né, venceu sem problemas o Botafogo da Paraíba, apesar de em determinado momento o time do Botafogo ele ter ameaçado uma pressão no Flamengo, fez 2 gols, um erro completo de saída do Matheus Cunha, então vou botar na conta dele porque não tinha necessidade dele sair naquele gol. Henrique Dourado não é um jogador rápido, já vinha jogadores para dar o combate, então não tinha necessidade do Matheus Cunha sair, erro dele. O segundo não, foi um chute muito bonito, inclusive um golaço do Botafogo da Paraíba. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Flamengo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E é um time muito mesclado, muito misto, que não dava para você cobrar uma obra-prima, falando de coletivo do time do Flamengo, né? Mas eu acho que a gente se portou bem. Eu só tenho uma coisa de ruim em relação a esse jogo, né? Não querendo ser o cara que sempre fala mal de alguma coisa, mas não dá para você deixar passar batido. Que foi o jogo, por exemplo, do Matheus Gonçalves. Eu acho que de todos os jogadores que estavam ali, ele era um dos que mais precisava mostrar rendimento dentro de campo e ele não conseguiu fazer isso. Foi horrível a atuação dele no primeiro tempo e o segundo tempo foi quase a mesma coisa. Ele perdeu bola, ele não conseguia fazer marcação, ele não conseguia dar contra-ataques, ele errava dribles, perdia a bola. Foi um jogo desastroso do Matheus Gonçalves, realmente. Ele precisa melhorar muito em relação a isso. Acho que o físico dele também precisa melhorar. É um jogador ainda muito franzino e já está há um tempo no profissional, então acho que ele precisa aprimorar isso daí e ficar mais ligado durante a partida. Bom, uma goleada. O Flamengo fez 4 gols no Botafogo da Paraíba e tem um número aí bem expressivo na temporada, porque é o sexto jogo do Flamengo na temporada em que ele consegue marcar 4 gols ou mais. Né? Dentre esses times que o Flamengo marcou, eu considero aí apenas um relevante, que é o Corinthians, tá? Mas a lista é essa daqui. 4-2, que foi no jogo de ontem, no Botafogo da Paraíba, 4-0 no Corinthians, 6-0 no Juventude, 5-0 no Maricá, 5-0 na Portuguesa do Rio de Janeiro e 5-0 no Bangu. Esses 3 últimos aí, então, pelo Campeonato Carioca, e não dá pra gente dar tanta importância assim, principalmente pro Campeonato Carioca, que é muito fraco, times fracos, mas números expressivos do Flamengo na temporada. O ataque ontem chutou mais de fora da área, eu acho que falta muito isso muitas vezes para o Flamengo, que é chutar de fora da área. Conseguimos então marcar 4 gols. Bom, para encerrar o vídeo, ainda falando de Copa do Brasil, porque com a classificação de ontem, o Flamengo embolsou aí quase 4 milhões
de reais. Isso mesmo, mais precisamente R$ 3.638.250. Esse foi o valor do Flamengo que ele conseguiu ganhar pela classificação. O Maracanã ontem tinha pouco mais de 25 mil torcedores, pelo que foi divulgado durante a transmissão, público bem aquém do que o Flamengo estava acostumado a vir nas últimas partidas. Claro, era um jogo bem amistoso, vou botar entre aspas aqui, porque o Flamengo era obrigado a vencer, já vinha com uma vitória, o Botafogo da Paraíba mandou um time que não era considerado o time titular da equipe, realmente porque já sabia que não tinha chances de vencer o Flamengo no Maracanã, então não ia arriscar os seus jogadores, não está bem no Campeonato Brasileiro da Série C, então não tinha por que colocar força máxima contra o Flamengo. Então, pouco mais de 25 mil torcedores, apesar disso, o Flamengo jogou, conseguiu vencer. Se for para dar uma nota, eu acho que eu daria 7,5 para o Flamengo. Jogadores como o Michael não foi bem. O Juninho entrou e não foi bem também, na minha opinião. O Matheus Gonçalves, já falei a respeito dele. Mas eu acho que, dentre tudo isso, a gente tem que relevar porque não era o time ideal, o time titular do Flamengo. O foco agora é o Campeonato Brasileiro. Domingo tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras, lá na grama sintética, que todo mundo reclama a respeito. Vai ser um jogo difícil e o Flamengo não pode pensar em perder, porque senão vai ficar a 7 pontos do Palmeiras e aí fica muito difícil recuperar isso daí, apesar de estar no início de tudo, mas a gente tem que trabalhar na ideia de ficar o mais próximo ou se manter na liderança. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.